história do meu cabelo começou quando eu comecei a entrar na pré-adolescência e eu odiava o meu cabelo, eu odiava ter cabelo cacheado, eu queria ter cabelo liso a qualquer custo. E quando eu completei os 11 para 12 anos, eu comecei a fazer relaxamento, aquele relaxamento que toda menina já fez, do netinho, que era da sala online, se não me engano, guaridina, eu não vou lembrar direito, mas ele é aquele relaxamento que toda menina que alisava o cabelo na minha época alisou. Aí os processos químicos começaram com esse relaxamento e com o tempo só foram aumentando o teor químico, né, no cabelo, porque o cabelo crescia a raiz e eu já queria alisar de novo para poder pranchar o cabelo e o cabelo ficar um cabelo liso de verdade. Aí de 3 em 3 meses eu tinha aquela rotina, de 2 em 2 meses, dependia de quanto tempo a raiz começava a me incomodar, eu alisava de novo e fazia chapinha, passava a semana inteira com a chapinha. E na franja eu fazia chapinha todos os dias de manhã para a franja ficar bonita. E quando eu não passava o relaxamento, ele aqui ficava alto por causa do formato do nosso cabelo cacheado, né? Quando vai subir na raiz é alteando. Eu passava chapinha todo dia. Quando eu completei 15 para 16 anos, eu comecei a passar progressiva no meu cabelo. Foi na época que lançou, assim, era o auge da progressiva, todo mundo queria fazer, todo mundo estava fazendo, e eu fui uma das primeiras pessoas que eu conheço, assim, que fez progressiva no local onde eu morava. E eu fiz essa progressiva, e era uma progressiva muito forte, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha que colocar uma toalha assim no rosto e fazia muita fumaça no salão por conta do formol, por conta do excesso do formol. E assim que eu terminei de passar, o meu cabelo estava tão liso. O meu cabelo estava tão liso, que nem eu mesma acreditei que aquele produto tinha alisado as molas do meu cabelo, que nunca, na verdade, elas alisaram, elas espichavam, mas elas não alisavam. E aí começou toda uma loucura, assim, toda uma fissura, uma dependência pelo tratamento químico da progressiva. E com o tempo, né, os formols das progressivas, eles foram proibidos pela Anvisa, se não me engano, não é Anvisa? Acho que é. E eles foram diminuindo das progressivas que tinham no mercado. O que a Débora fazia? A partir desse momento, ela alisava o cabelo, tirava o alisamento e passava a progressiva. E, assim, na época eu não sabia os danos que isso causava ao meu cabelo, o que ele poderia causar. O meu cabelo, ele perdeu muito cabelo. Eu tinha 1/3 do cabelo que eu tenho hoje, eu acho que eu tinha isso aqui de cabelo na cabeça. Meu cabelo era muito fininho, assim, muito pouco, né? E os cabeleireiros falavam, não, é normal, porque a progressiva, ela diminui o cabelo mesmo com o tempo. Mas eles não falam que diminui o cabelo porque está destruindo o nosso cabelo. 12 anos até 22 anos usando progressiva no cabelo. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava assim, por aqui, desse processo químico, de ter o cabelo detonado, de ter o cabelo sempre dependente da química. E eu resolvi que eu iria deixar o meu cabelo natural. Mas pra mim essa mudança, ela não foi uma mudança que foi assim, do dia pra noite, não. Foi uma mudança trabalhada. Pra mim foi uma mudança de dentro pra fora. E o que fez, assim, que foi um grande boom pra eu resolver mudar o meu cabelo, pra eu resolver assumir os naturais e passar pelo processo da transição capilar. Na época não tinha nem blogueira que falava sobre transição capilar. Eu lembro que tinha um vídeo de uma menina apenas na internet
que falava sobre cabelo cacheado. E essa menina só tinha esse vídeo, era só um vídeo de fotos e escrito assim o processo dela, né, de voltar ao cabelo natural. E aí eu falei, poxa, em quem eu vou me inspirar? Eu comecei a procurar inspiração nas gringas, nos cabelos cacheados de fora, o natural hair, né, que é um movimento que tem lá fora. O movimento Não Toque no Meu Cabelo, que também é lá de fora. Essas referências me ajudaram muito. Algumas cantoras africanas também. E aí, um dia aconteceu de eu ter sofrido na faculdade uma injúria racial e foi a gota d'água e eu resolvi que eu iria passar pela transição mesmo, até porque eu tenho uma irmãzinha que ela é criança e na época ela já estava querendo meio que alisar o cabelo dela. E eu não queria que eu fosse responsável por este ato de ela estar alisando o cabelo dela, de estar passando por esse procedimento. Na época ela tinha 4 anos e ela já tinha uma chapinha de brinquedo, ela já queria passar no cabelo, ela já pedia para eu passar a chapinha no cabelo dela. Quando eu decidi passar por esse processo de uma transição capilar, juntou tudo, juntou a minha irmã, juntou do meu cabelo estar estragado, de eu ter sofrido essa injúria racial na faculdade. E aí eu decidi que eu iria passar. Na época eu não sabia que era transição capilar, eu não fazia ideia do que era transição capilar, eu não sabia nada de cabelo cacheado e eu não tinha ideia de como o meu cabelo iria ficar depois desse processo. Pra mim a transição capilar durou 1 ano mais ou menos. No 3º mês da transição capilar, onde eu já não usava mais chapinha, eu decidi fazer um permanente afro para cachear o meu cabelo, porque eu queria meu cabelo cacheado a qualquer custo. E eu queria, não era passar pela transição, eu queria dormir e acordar com meu cabelo cacheado. Eu acredito que muitas mulheres querem fazer isso quando elas resolvem passar pela transição capilar. Porque eu não sabia lidar com as texturas, eu não sabia nada de cabelo cacheado. E eu fiz esse permanente e depois de 15 dias ele caiu todinho. E foi um choque, assim. Quando eu fiz, o cabelo ficou muito cacheado. E eu olhei assim, meu Deus, o cacho dele ficou muito fechadinho e eu não estava acostumada a me ver com o cabelo cacheado. Aí ele foi abrindo com o tempo, até que chegou um momento que ele desceu todo e as pontas estavam lisas. E ele estava estranho, a textura do cabelo já estava com 3 texturas, porque tinha o cabelo crescendo, tinha um permanente e tinha as pontas lisas. Eu optei, a partir desse momento, passar pelo BC. Eu não sabia o que era BC, que é o grande corte, quando a gente decide tirar toda a química do cabelo. Eu fui no salão, eu fiz o meu primeiro corte e ainda ficou umas pontas assim. Depois de 1 mês, eu fui no salão novamente e cortei o meu cabelo numa altura de 2 dedos mais ou menos assim. E só tinha 2 cachinhos, porque eu contava os cachinhos. 1 cachinho, 2 cachinhos, quantas voltas o meu cachinho dava. Eu contava para saber o comprimento, se ele estava crescendo. E tinha 2 cachinhos, 2 voltinhas no cachinho. E aí eu bagunçava o cabelo assim, para parecer um pouquinho mais alto, né? Para dar um pouquinho mais de volume e dar a impressão que o meu cabelo não era tão pequeno. Nessa época eu usei e abusei de brinco, de batom. Foi essa época que eu aprendi a usar batom, antes eu não usava batom. Eu aprendi a usar batom colorido, eu aprendi que o formato da minha sobrancelha não condizia com o formato do meu rosto, não ornava. Eu mudei o desenho da minha sobrancelha, comecei a usar brinco também, nessa época. E comecei a usar coisas que chamariam mais atenção para o meu rosto do que para o meu cabelo. Meu cabelo foi crescendo, ele não demorou para crescer e a partir do momento que ele foi crescendo, o cacho dele era mais aberto do que é hoje em dia. A textura dele mudou muito. Nesse último ano, eu fiz 4 anos de cabelo natural e ele tá bem grande, vou mostrar pra vocês. Eu já cortei bastante o tamanho dele
Olha como ele tá grande e volumoso. Os cachos estão bem definidos. E a história do meu cabelo é essa. Nos últimos 4 anos eu tenho cuidado dele. Eu tenho aprendido várias coisas com ele. E o que eu posso dizer da transição do cabelo natural é que se você tem um cabelo natural, aceite a sua textura. Para mim o mais difícil da transição é reconhecer essa textura, falar, o meu cabelo é isso daqui, ele tem volume, ele tem frizz, ele tem essa textura, ele tem esse cacho. Não adianta eu querer passar pela transição para ter o cacho de blogueira X, ou de atriz X, ou de modelo X, porque cada cacho é um cacho, cada cacho vai ser um universo e os cachos têm uma diversidade imensa, apesar de ter aquela tabelinha dos cachos. São texturas muito diferentes e nenhum cacho é igual ao outro. E se você quer passar pela transição, dê uma chance para o seu cabelo se mostrar, ser naturalmente lindo. O maior aprendizado que eu tive com a transição foi a questão da liberdade, de meu cabelo poder estar do jeito que ele quiser. Tem dia que ele tá com mais frizz, tem dia que ele tá mais definido, tem dia que ele tá mais alto, tem dia que ele tá mais baixo. Tem vezes quando eu corto ele que ele fica assim, tem vezes que ele fica baixinho. Então, assim, é um aprendizado diário, é um cuidado diário. Se você não era inscrita no canal, se inscreve aqui embaixo para estar recebendo todas as novidades. Curte o vídeo porque é muito importante para a divulgação do canal. Compartilha também comigo a sua história, a história do teu cabelo, como você assumiu esse cabelo. É isso, bonitas. Um beijo e tchau!